Bom dia para todo mundo, com boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que cada um for assistir. Hoje como eu adoro, né, anotar palavras e brincar com os números, eu já estava assistindo alguns vídeos e anotando algumas palavras, algumas coisas que me chamam a atenção, né? Falando desse momento da transição que estamos vivendo, até falava da questão da transição planetária, mas eu vejo muito mais como uma transição consciencial ou dimensional. É como se estivéssemos fazendo essa transição, saindo dessa terceira, né, dimensão, dessa matrix, desse aprisionamento e abrindo aí então consciência e tudo mais, né, ou expandindo a nossa consciência, porque é o que pede neste momento, né? Então eu fiquei ali observando tudo isso, né, dentro desse caos aparente, né, dessa confusão que o planeta está vivendo, né, onde havendo muitas mortes, total falta de ordem, né. E eu fui anotando essas palavras assim: caos, ordem, morte, né, desencarne em massa, a própria transição dimensional, expansão da consciência. Então eu vou pegando assim palavras, né, para eu já falei, eu acho que isso algumas vezes, eu entendo através dos números. É mais fácil, né, de eu conseguir entender, né, ou decodificar, sei lá. E aí eu fui fazendo, né, anotando as próprias palavras e tentando entender esse momento, o que é que estamos passando, o que é que precisamos entender, né? Então eu peguei aqui, né, a expressão transição dimensional. A própria palavra transição dá 33. 33, a palavra espírito dá 33. 33 representa a consciência crística. Maria Madalena dá 33. Mas tem muita gente aí que está falando que é da maçonaria, que é coisa do mal, que é a frequência que é usada de forma, né, a manipulação e tudo. Só que a gente tem que entender uma coisa. Uma faca, né? Uma faca, ela pode cortar um pão, ela pode matar uma pessoa. Depende de como eu uso aquilo. Então, as ferramentas todas frequenciais estão aí. Cada um vai utilizar essa frequência de acordo com o seu nível consciencial. Cada um vai utilizar com o fim dos seus propósitos, né? E a gente vibra de acordo sempre, né, com o nosso nível de consciência, com nossa vibração aí de alma, de espírito e tudo mais. É interessante porque a palavra alma dá 9. 9, Maria, por exemplo, dá 9.
alma representa aquela estrutura que tem toda a informação. É uma parte mais sutil deste corpo, uma parte mais conectada à luz, ao divino, né? E o número 9 é um número mestre. É aquele que tem toda uma bagagem. Ele tem o próprio, matematicamente falando, para quando eu chego ao 9, eu já passei pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quer dizer, eu experimentei todas essas frequências e já tenho a bagagem, a informação dentro desse número de todos os outros números, né? Então, o 9, ele é o registro, vamos pôr assim, o registro acástico, né? A alma representa isso, com todas essas frequências ali dentro. Porque quando vira 10, o 10 se eu somo 1 e 0 é 1, quer dizer, é o 1 novamente. Então, o 9 é aquele que tem toda a informação, né? E aí ele abre mão de tudo para recomeçar. Mas sempre recomeça com aquela experiência já inserida dentro dele. Mas enfim. Mas a alma então é 9, o espírito dá 33, que é algo num patamar bastante elevado, né? É aquele que tem um amor profundo dentro, é a consciência crística. A expressão consciência dá 44, né? Então, toda uma parte mais elevada dessa estrutura física aqui, toda ela é mestre, né? Toda ela é mestre. A consciência dá 44, que representa aí uma busca de uma eficiência embasada, né? Porque o 4 fala de alicerce. Então, eu preciso alicerçar, eu preciso ter uma estrutura para que eu possa ir galgando, né? O 8, eu brinco que o 4 seria a formiguinha, aquela que trabalha, e o 8 é quem manda na formiguinha, né? Então, a consciência, ela é essa estrutura que coordena o trabalho, as bases, os alicerces, né? Ele transcende, porque o 8 representa o infinito, a transcendência de espaço e tempo e tudo mais. E é interessante porque, não sei lá por que eu entrei na alma, espírito e consciência aqui, mas enfim, a palavra corpo dá 27, que é a 9. A alma é o que está aqui mais conectado com esse corpo, mas ele também é conectado com a fonte, com o espírito, né, permeia tudo. Então o corpo também é 9. Então essa estrutura aqui que muitas vezes a gente nega, que a gente renega, que a gente chicoteia, que a gente fala que não gosta, que não presta, que é isso, que é aquilo, e etc, etc, né? Mas isso veio da igreja, tá? Enfim, como se a carne fosse pecaminosa, etc, etc e tal, mas é tão mestre quanto a própria alma. Porque aqui neste corpo está tudo registrado. O nosso DNA registra tudo. Essa estrutura aqui tem toda a informação. Mas vamos voltar aqui, né? O que eu estava falando. Então a transição aí tem essa frequência de uma consciência maior, tá? E a palavra dimensional, transição dimensional, a palavra dimensional dá 39, que se eu somar dá 12, que se eu somar dá 3. Então, vai pegar aí o filho, ou a criação, né? É o 3 e o 9 junto, né? Que é toda a comunicação dessa criação junto com o mestre, que é aquele que tem toda a informação, que tem tudo ali. Né? O que eu achei interessante é que quando eu pego a transição dimensional e eu somo, né, os números inteiros dessas duas expressões, dá 72.
72 logo imediatamente me levou aos 72 nomes sagrados de Deus. Mas segundo Urtak também existe os 72 nomes sagrados da deusa, né? Representando aí tanto masculino quanto feminino. 72 dá 9, né? Novamente, né? Que leva ao grande mestre. 6 representa o corpo, o humano. 9 é o mestre, né? É o ser já numa outra posição, vamos dizer assim, né? De consciência e tudo mais. Se eu analiso aí os 72, tanto masculino quanto feminino, né? Dá os nomes da deusa, os nomes do Deus, né? Dá os 144. Que, né? A gente sempre fala aí do 144, que a gente está se reunindo nesse 144. Eu achei interessante isso aí, porque de alguma forma essa transição, então, está nos levando não só a uma maestria, mas como um resgate de nós mesmos em muitos níveis, né? Aí eu peguei a expressão caos, né? Que a gente está vivendo um caos aparente. A palavra caos dá 14, que dá 5. Isso me remeteu imediatamente à palavra amor, que também dá 14, que dá 5. O amor representa liberdade, o 5 representa liberdade. É o ser se experimentando, né, através da matéria, né, para saber quem é. Né, porque o 5 é aquele que se experimenta, ele se conhece através da experimentação. Né, das experiências que ele faz em ir para a vida, abrir as asas, é a liberdade, porque o 5 fala de liberdade. Né? Então o caos, na verdade, eu creio que possa ser esse momento aí de você ir experimentar diversas coisas e aparentemente é um caos, é uma desordem, né? É algo. Quando eu peguei a palavra caos e peguei as vogais e as consoantes, as vogais de caos dá 8 e as consoantes 6. Então o caos, ele pede em essência a presença, o poder, a tua força. Então você tem que estar na tua presença e na sua transcendência para você viver o caos. E ao mesmo tempo, 6, quer dizer, você tem que ter responsabilidade para viver esse caos, né? Para viver toda essa liberdade, para você ir e se reconhecer. Né? Então você tem que ter amor e ao mesmo tempo você tem que estar num profundo equilíbrio, ou você vai desordenar tudo, né? É o que mais ou menos aparenta ser o caos, total falta de equilíbrio, de amor, de poder, de nada, é aquela bagunça, né? A gente pode viver sempre os dois lados. Quando eu peguei a palavra amor, que também dá 14, que dá 5, o interessante é que as vogais são as mesmas do caos, né? Então dá 8 e as consoantes dão 6, exatamente igual. Quer dizer, eu vou viver o amor ou o caos dependendo do quê? Do meu nível de consciência. Eu vou estar em equilíbrio ou não? Eu vou estar no meu poder ou não? Tudo vai depender de como eu vivo isso, né? Aí eu peguei a palavra ordem para ver o que dava. E a palavra ordem dá 22. 22 é um número mestre que fala da construção, é o grande arquiteto, é a construção do novo mundo, de uma nova base, de um novo alicerce, de um novo patamar. E eu gosto muito de falar que é a construção de um novo mundo, mas com o quê? Com um novo nível de consciência gerado a partir de novas ações, mas ações conscientes.
Então a ordem, ela vem para poder estruturar, para que seja construído um novo patamar. Mas quando eu peguei a palavra morte, né, porque está acontecendo muita morte, está acontecendo muita vida também, mas está acontecendo muita morte. E o interessante é que a palavra morte também dá 22. Então, o 22 no fundo é um 4, né? É a base aí. Então eu fiquei tentando entender, então a morte também está construindo um novo. Porque a morte para nós aqui é fim aqui neste mundo. A pessoa desaparece da nossa frente, né? E a gente dá como morte, como um fim. E o interessante é que a palavra fim dá 13, que também é 4. É uma oitava abaixo da palavra morte, né? O morte como um número mestre, né? Da 22, que também é 4. Eu falei, olha que interessante. Aí eu falei, bom, então a morte é a construção de um novo mundo. Quer dizer, em outro nível, em outro patamar, em outra dimensão, né? Porque não vai ser nessa aqui. A palavra ordem, as vogais dão 12. A palavra morte são exatamente as mesmas vogais, também dá 12. As consoantes da ordem dão 10. Da morte também dá 10. Então é muito interessante isso, né? A coincidência de frequências, né? Então tudo que a gente pensa aí que está findando, será que realmente está findando, né? E o interessante é que a palavra fim, as vogais estão 1 e as consoantes 12. É exatamente o espelho da morte, né? Porque o 10 é 1, né? Então, como ele é uma oitava abaixo, né? Ele é 1 e 12. A morte é 12 e 10. É o inverso, né? E então eu fui pegando tudo isso para entender, né? O que significava tudo isso aí. Se eu pego o caos e a morte e somo isso, dá 36, que dá 9. 3, 6, 9. São as 3 expressões ou frequências do amor em seus múltiplos níveis, desde amizade, desde carnal, desde incondicional. Né? O 9, lembra, é o mestre. Né? Então ele traz aí o caos e a morte. Na verdade, o 9 também é o fim de uma etapa, o fim de um ciclo, né, para a gente começar outro. Mas é interessante que se eu pegar a palavra amor e a ordem, também vai dar 36, exatamente a mesma coisa, né? Então, traz sempre essa maestria, quer dizer, um aprendizado, é algo pelo qual eu passo, onde eu adquiro bagagem, onde eu adquiro consciência, onde eu estou ali fazendo todo esse processo dentro do tarô. O 9 é o eremita, né? Aquele que detém a luz, ele fica com a sua lanterninha, né? Iluminando o caminho dos outros, ajudando os outros a crescer. Então, eu creio que tudo isso faz com que a gente alavanque, porque o 9 somado, matemática, 9 quando soma qualquer número, ele faz esse número pular uma oitava, né? 9 mais 4 é 13. 13, se eu somar 1 em 3 é 4. 9 mais 13 é 22. Entende? Então ele sempre vai fazendo com que aquela estrutura cresça, ela dê um salto em si mesma e vá se experimentar em outros níveis.
E eu peguei a expressão desencarne em massa, que era isso mais ou menos que o vídeo estava falando nesse momento de transição e tal, que pode haver muito desencarne, etc. E a gente está vendo isso aí, né? Meio que forçado, meio que imposto, mas enfim, né? Vou entrar nesse mérito. E a expressão desencarne dá 38 que dá 11. Eu falei, olha que interessante, porque a expressão Jesus Cristo dá 38 que dá 11. O que aconteceu com Jesus naquele momento que ele foi crucificado e tal? Ele saiu, houve um desencarne, né? E só que esse desencarne trouxe para ele, né, o 38 que dá 11, 11 é um portal. Quer dizer, abriu um portal aí de uma transcendência, de esse filho, né, que representa eu, ele era o filho, não era isso? Ele transcendeu, ele ultrapassou as barreiras de espaço e tempo, né? Ele abriu, né, através desse portal, ele passou e se tornou o Cristo, né? Enfim. A expressão em massa, né? Eu somei tudo, né? Que em massa dá 20, em é 9, massa dá 12. A soma total vai dar 59, que se eu somar dá 14, que se eu somar dá 5. Lembra que caos dá 14, que dá 5, amor dá 14, que dá 5. Eu achei muito interessante tudo isso aqui, né? Porque então o desencarne massa vai libertar, porque o 5 fala de liberdade, então vai estar libertando, né? Levando o ser, né? A se experimentar em outras realidades, né? A alma, os números, as vogais dessa expressão desencarne em massa dá 23 que dá 5 e as consoantes dá 36 que dá 9. Né? Eu falo assim, é muito interessante porque tudo coincide, é como se fosse, enfim, né? Algo aqui, parece até que a gente vai pegando só palavra que funciona, né? Mas não é tão interessante como que a gente vai vendo, como que as coisas vão casando, né? Quando eu falei da transição dimensional, que dá 72, o que essa transição está fazendo? Primeiro, tirando a gente, todos nós, tudo isso que está acontecendo, da zona de conforto. Aí eu peguei, transformei zona de conforto para ver o que dava. Zona de conforto dá 72, que dá 9. Então a transição dimensional vai fazer com que a gente saia dessa zona de conforto. Dá um start dentro de nós aí, um mergulho, porque o 7 fala de busque quem você é, mas mergulhe dentro de si, acredite em você mesmo, tenha fé em você, né? Busque as respostas que estão aí dentro de você e use tudo com sabedoria, tenha flexibilidade, sabe? Escute a tua intuição, te ouça, né? E quando fala aqui, né, do fim, né, da morte, não sei por que me veio a palavra mãe, porque a palavra mãe também dá 13. Né? Mãe é aquele que ajuda a criança a fazer suas muitas mortes, a transformar a lagartinha numa borboleta. Então a mãe é aquela que está junto, né, ajudando nesse processo de transformação, né, porque o 13 não é a morte não representa o fim, né, ela representa uma transformação, uma metamorfose, né. Mas eu peguei a Mãe Maria.
a Maria da 9. Mãe Maria 22, morte da 22, ordem da 22. E o mais interessante, a expressão Mãe Maria, as vogais dão 12, como na expressão ordem, como na expressão morte. E as consoantes de Mãe Maria dão 10. Quer dizer, 12, que é a essência, é a Trindade Divina, que gera o Filho, que gera a criação, que é a vida. A palavra vida é 12. E as consoantes, que é aquilo que é visto, é 10, que é o que? Líder. A liderança, o princípio, o início. Mas um princípio que é aquele que ajuda a abrir o caminho de outros. O umzinho, sozinho, é aquele que abre o próprio caminho. O 10 é o líder. Ele abre ou ajuda a abrir ou a mostrar o caminho para os outros, porque ele já fez aquilo, ele já tem aquela informação dentro. Eu não sei se dá para vocês entenderem, minha cabeça faz assim, sabe? Eu vou assistindo as coisas, me vai fazendo tanto insight aqui dentro, eu acho tudo tão, tão lindo, tão perfeito. E ontem eu recebi, né, uma música de um casal maravilhoso daqui de Minas, né, mora aqui pertinho de Belo Horizonte, que é o Renato Mota e a Patrícia Lobato, falando sobre o amor, que é um mantra, né? E eu comecei a ouvir aquilo, eu até anotei aqui. O Renato começa falando assim: o amor é mais forte do que a morte. O amor é a cura do sofrer. O amor abre a porta do infinito e desperta o sentido de viver. E a Patrícia canta, né, como um mantra, que o amor... Como é que era o ritmo? Que o amor desperte em mim. Agora eu não estou lembrando o ritmo. Que o amor desperte em você. Que o amor desperte em todos os lugares. Que o amor desperte entre nós. Que o amor desperte em mim. Que o amor desperte em você. Que o amor desperte em todos os lugares. Que o amor desperte entre nós. Isso é lindo. E é isso, né? Que o amor desperte em mim, em você, em todos os lugares, esteja entre nós, porque é isso que vai acelerar essa transição dimensional, essa mudança consciencial, que vai fazer com que que a morte, na verdade, traga uma profunda ordem na nossa vida, né? E que a gente realmente transcenda. Então, um beijo enorme para todo mundo, um excelente dia para todos. Obrigada.